Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Primeiro que eles pararam de me mandar para figuração. O que para mim foi ruim e bom ao mesmo tempo, né? Tipo, ruim porque a figuração era algo que eu gostava de fazer e eu tinha jobs contínuos, constantes. Então, assim, tipo, eu trabalhava o mês inteiro. Eles começaram a me mandar audições que eram para atores. Que naquele exato momento você deixou de ser uma figurante e virou uma atriz. Uma atriz. Na cabeça deles, assim, tipo, ela é uma atriz, então, tipo, corta isso aqui, agora os jobs vão ser de atriz. E aí eu comecei a pegar muito comercial. E aí foi um atrás do outro. Eu lembro que eu peguei num mês 6 comerciais. Que era, tipo, meu marido falando assim, não, você tem que investir nisso. Meu marido comprou até um curso pra mim lá de teatro, que ele falou assim, não, você vai investir nisso aí. Pô, que legal. E aí eu comecei a fazer uns cursos e tudo de atuação, porque eu não tinha... Eu tinha atuado na igreja. Quando eu era criança, eu era o anjo. Todo Natal tava eu lá do lado do presépio. Mas, assim... É sério mesmo, eu nunca tinha feito, não tinha preparo nenhum, assim, né? Tinha como modelo, como atriz, não. E esses comerciais eram produções grandes, eram pra internet, era pra TV, como é que era? Eu peguei pra internet, peguei pra TV, teve tipo o primeiro que eu peguei foi pro Nicorette, que era mais online, de fumar. Depois quer dizer, é uma coisa de parar de fumar, né? Isso, pra parar de fumar. Depois eu peguei pra HIC, o sistema de saúde daqui. Eu acho que dos comerciais foi um dos maiores do HIC, porque ele foi pra TV, online, cinema. Então eu lembro que na época tinha muita gente assim que até cliente meu mandava assim, falava, cara, tava no cinema e eu te vi. Porque era um comercial longo e eu era a principal. Legal, hein? Então, tipo, foram vários comerciais. E aí, enquanto eu tava, né, eles não estavam mandando mais pra figuração. E aí, um cara, um produtor, ele me ligou falando que eles precisavam de uma figurante. Aí eu já achei muito estranho. Por quê? O que acontece? A figuração, eles mandam mensagem pra ver se você tá disponível e tal. Muito dificilmente vão te ligar. Isso aconteceu comigo dessa vez. Aí ele me ligou. Eu falei, tá. Ele falou assim, eu preciso de uma figuração pra uma produção que é a Foundation, né? Em Limerick. Aí eu falei assim, olha, pra figuração em Limerick não tem como eu ir. Por quê? Eu tava com o meu espaço de loja aberto. Nesse tempo, eu acho que como eu tava fazendo também muitos comerciais, a loja começou a ficar mais conhecida. Então eu comecei a ter um fluxo de pessoas dentro do espaço que eu não conseguia mais deixar ali. Tipo, sair e deixar a loja lá. E deixar a loja. Não tinha como. Então eu comecei, tanto que eu comecei a diminuir ali, diminuiu as figurações e o meu foco tava na IB, né, que é a loja. E aí eu falei pra ele, olha, eu tenho uma loja, lembra, né, tipo, que eu trabalho com os produtos, tá crescendo e eu não consigo, assim, eu preciso fazer o suficiente pra mim conseguir pagar alguém pra ficar pra mim, sim, cuidando, e pra mim é muito longe e tal, né. E eu lembro que ele falou pra mim assim, Grace, a gente precisa de você no set. E eu, o ser humano, né? Tapada. O ego. Eu nem assim. não, mas não tem como. E era assim, uma coisa de um dia pro outro. Sim. Eu falei, mas eu não consigo. Eu falei, eu vou ver se eu arrumo alguém pra ficar pra mim na loja. Aí liguei pra um, liguei pra outro. Não consegui. Aí ele me mandou mensagem. Ele falou assim, olha, como é longe, a gente vai pagar a sua passagem, a gente vai pagar o hotel pra você ficar. Nunca vi isso acontecendo com figurante. Sim. Aí eu achei estranho. Eu falei assim, cara, eles estão pagando tudo, aumentaram o meu cachê do dia pra mim poder ir. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha, que é a Tati, que ela é atriz e ela já conhece, ela é uma brasileira, né? Ela tá aqui bastante tempo, ela trabalha bastante tempo com isso. E aí eu falei pra ela assim, amiga, tá essa situação aqui, eles estão me chamando, mas eu tô achando estranho. Aí ela falou, Graciele, pelo amor de Deus. Ela, não, eu fico na loja pra você. Ela, eu fico e você vai. Ela falou, porque eles devem ter alguma proposta, alguma coisa.
eu fui pra Limerick, pagaram tudo. Aí eu cheguei lá, coloquei um negócio de figurante certinho. Aí eu lembro que a cena, tinha uma tipo rei lá, né, no meio. E aí tinha uma princesa que ia falar com o rei. Sabe aquelas cenas que tem, tipo, os súditos, sim, né, ali. E aí a gente tava parado. E aí quando a menina entrou, a princesa, eu fiquei numa posição que ela parava na minha frente. E eu olhei assim, eu falei, cara... Aí o rapaz que estava do meu lado falou assim, nossa, tipo, parece um espelho. Porque eu olhei pra ela, o rosto nem tanto, mas fisicamente era muito parecido comigo. Tipo, cor de pele, o cabelo, a altura, tudo. Era muito parecido. E aí eu falei, cara, ele me brincou, né? Eu falei, é minha irmã, né? Mas até então... Aí eu olhei e eu vi que os diretores estavam olhando, comentando algo. Aí veio o produtor, terminou, fizeram a cena. O produtor que eu conhecia falou assim, Graciele, me fala mais sobre os esportes que você fez. Me explica um pouquinho sobre os esportes que você fez. Aí eu comecei a falar. Eu fiz natação durante tantos anos, fiz ginástica rítmica, fiz luta. Eu fui falando, né? Tipo, as coisas que eu tinha feito e o que eu fazia ainda. Eu falei, de tudo que eu fiz, assim, né? Eu parei, eu só continuei com a natação, que é o único que realmente, tipo assim, eu vou treino todo dia. Mas de restante, eu parei. E aí ele, ok. Aí eu voltei, não me falaram nada no dia. Quanto segredo, né? Não me falaram nada. Achei estranho, falei, bom, era só uma figuração mesmo. Não entendi nada, saí sem entender, porque eu falei, nossa, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Mandei assim, olha, como que funciona? Eu tô pensando em realmente entrar pra esse meio, mas eu tô meio perdida. Se fosse pra mim entrar mesmo, como que eu faço? Né, eu preciso de um agente, como que eu faço para conseguir um agente? Eu preciso fazer alguma especialização, porque no Brasil tem DRT, tem várias coisas, né? Sim. E aí eu mandei mensagem para ele, eu lembro que ele falou assim, posso te ligar? Pode, né? Aí ele me ligou, só que a ligação foi assim, ele me ligou, ele já tava no Viva Voz, já tinha um outro cara falando por cima, então foram 2 falando comigo ao mesmo tempo. Aí eles só falaram assim, você tá disponível para fazer uma audição amanhã e tal? Eu falei, amanhã? A gente vai pagar para você, você fica em Limerick de uma audição amanhã. Eu falei, posso, né? Daí eles falaram para mim assim, é para stunt actor. Eu não tinha ideia do que era stunt actor. Stunt, né? Que é tipo dublê. Eu não sabia o que era, mas eu aceitei. Assim, não, eu falei, não, fico, né? Faço. E aí, a gente ficou, eles falaram pra mim assim, a audição pra isso é um pouquinho diferente das tradicionais, é um dia de treinamento. Eu falei, tá bom, sem problemas. Aí, terminou, eu fui pesquisar o que era, né? Deu um Google. Deu o Google, aí minha cara. Falei, meu Deus, eu falei, eu não consigo. Mas qual era a visão que você tinha antes? Você achava assim que stunt actor. Aí você falou assim, bom, se eles me chamaram pra isso, eu vou ter que fazer o quê? Ir lá e cair num prédio em chamas ou sei lá, qualquer coisa dessa. Eu nem sei o que eu pensei na hora. Porque quando você pesquisa, tipo, vem só essas cenas assim, né? O cara pular de um carro, né, numa rampa. Em movimento, pula atropelado, é um negócio assim. E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso aí? Tipo, e é isso mesmo, tá? Sim. É realmente isso. E eu falei, bom, não consigo. A primeira coisa na minha cabeça foi, eu não consigo fazer isso aí. Aí eu pensei, respirei e falei, não, tipo, eu sou muito assim, quando vem essas coisas na minha cabeça, assim, eu não consigo, eu pego, não, tipo, eu preciso tentar primeiro. Você tenta mudar a sua cabeça pra... Isso, tipo assim, eu preciso tentar fazer, e se eu não conseguir, ok, mas, né, quem sabe eu consigo fazer isso. Então eu não tenho, tipo,
eu acho que isso é bom porque não tem um bloqueio, né? Igual até do business mesmo, né? Pra falar com o pessoal. Eu olhei assim, geralmente as pessoas, ninguém vai chegar num diretor pra oferecer o cartão e fazer. Mas eu falei assim, cara, o que eu tenho a perder com isso? Não tenho nada a perder, né? Se ele falar não, é não, pronto, acabou. E aí eu pensei, falei assim, isso aí não tenho nada a perder, já tô aqui, vou fazer. Aí cheguei lá, né? Eles estavam todos os dublês. Eu entrei no lugar, eu vou falar assim, que quando eu entrei no galpão que eu vi os dublês, a primeira coisa que eu vi é uma das meninas, né? A Jéssica, ela tava com um bastão. E ela tava praticando, rodando no bastão. Pá, 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 rodava na cabeça. Eu falei assim, ó. Falei, ai, caramba, né? Você achou que ia ter que fazer algo parecido? Eu não achei que eu ia ter que fazer algo parecido, porque se eu nem... né? Mas eu olhei assim, pra mim chegar num nível daquele ali, se eles quiserem um nível desse, esquece, né? E aí veio o treinador conversar comigo pra saber mais ou menos o meu background, né? E aí ele falou assim, olha, a gente vai treinar primeiro... Ele falou, eu vou testar pra ver o que você é capaz de fazer. Ele falou, então você vai treinar junto com os dublês. Ele falou, eu vou ficar com foco em você pra gente ver o que você é capaz de fazer. Né? Ele falou, conforme você for progredindo, eu vou te dando coisas novas. Eu falei, tá bom. E aí, a primeira coisa foi, tipo, condicionamento físico. Então, tipo assim, correr, pular e tal, né? A gente fez aquele preparo, tal. Corri. E aí ele falou pra mim assim, não, condicionamento físico tá ótimo. Aí depois queda, né? Então, assim, pra tomar cuidado, pra não se machucar, os tipos de queda. Como eu fiz ginástica, você aprende a cair. E aí ele falou assim, cara, teu corpo já tem uma memória, né? Eu já caía de uma maneira que... Pra não se machucar. Pra não se machucar, segura, tipo, ali o impacto. Então eu já sabia cair. Aí ele foi pra saltos. Ele falou, você fazia salto e tal? Eu falei, eu fazia, mas as minhas pernas não são mais tão fortes pra mim conseguir cair de pé, né? E aí, que é aqueles flips. E aí a gente colocou uns colchonetes e tal. Ele falou, vê o que você consegue fazer de salto. E aí eu comecei a fazer. Aí eu caía assim, tipo, batia o pé no chão e eu caía sentada, né? Sim. Mas eu conseguia fazer o flip. E aí... ele pegou, fez uma sequência e fez assim, vamos ver, tipo, luta, né? Socos, pra ver se você consegue reagir, né? Tipo, no momento, assim, te deu um soco, se você consegue virar o rosto na hora certa, essas coisas assim. Aí ele começou, aí eu percebi que depois que eu fiz os saltos, ele começou realmente a me dar um treinamento. Ele parou de ver o que eu conseguia fazer, ele começou a me treinar. Deu uma porrada na cara. Deu. Dá mesmo? Deu mesmo. Não. Eu tenho até vídeo. É sério? É sério. Então você tomou um soco de verdade. Não assim, tipo... Não valendo, né? Mas depois eu vou te mostrar. Foi ele dá o soco, eu tenho que virar, né? Só que se eu não virar na hora certa, você leva umas porradas. Então eu lembro que eu mandei o vídeo pra minha mãe. Minha mãe, ela riu, que ela chorou. A minha irmã, né, eu mandei no celular da minha mãe e tava minha irmã na videochamada comigo. E a minha mãe ria, que ela não aguentava. Falou assim, protege aí, né? Falou, meu Deus, né? O que é isso? E aí, a gente fez, tal, o preparo foram 8 horas de treino. Então, Num assim, dia só? Num dia só. Eu tive 15 minutos pra comer alguma coisa e voltar a treinar. Bem pesado. Pô, imagina. Tipo assim, um treino muito intenso, porque eu tava treinando, tipo, com atletas. Então, assim, o pessoal que tava treinando ali comigo são atletas. E aí eu tava ali segurando, mas já tava morrendo ali. Aí eles fizeram um vídeo de tudo que eu fiz e mostraram pro diretor. Aí o cara, eu lembro que o treinador, ele só falou pra mim assim, vem comigo. Ele falou, a gente vai mostrar o vídeo que a gente fez do dia, né, pro diretor. E aí eles tinham encerrado, que eles estavam gravando. E aí ele mostrou, o diretor olhou assim, ele olhou... Foi bem assim, tipo, ele olhou
primeiros minutinhos, chegou nos saltos, ele olhou pra mim assim, você tá dentro. Bom. Bom. Mas ali você já Foi bem- sabia que você ia ser a dublê dessa atriz específica aí. Eles não tinham me falado, mas eu já deduzi. Porque a menina, assim, tipo, nós somos, né, muito parecidas. Então, assim, quando foi pra dublê, eu já deduzi que era pra ela. Né? E até por eles terem colocado a parada da menina de frente pra mim, a gente ficava ali, né? Tipo, ela parada aqui ou aqui. Então, assim, começaram a comentar alguma coisa, então eles me chamaram, eu falei, tá, é pra essa atriz. No final, foi pra 3 atrizes, mas ela era uma das atrizes. Então, o trabalho da atriz hoje é atuar ali quando a câmera tá bem na frente mesmo, e depois, quando tem a cena da luta, é dublê. tudo você. Os atores, eles chegam a fazer coisas simples. Mas, assim, queda, soco, é tudo dublê. Toda aquela parte de luta que você vê, os únicos que fazem mesmo é o Jack Chan, que é ele mesmo, né? Mas, assim... E Tom Cruise, né? Tom Você Cruise, ele viu? faz... Tem um vídeo aí, ele pulou 20 vezes lá com a moto, subia numa rampa e caía de paraquedas. Ok, uhum. O cara é maluco. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.